Querido irmão, querida irmã, é o quarto domingo da Quaresma, este para o qual eu e você nos encontramos em vista da leitura orante da palavra. E para este quarto domingo da Quaresma, o que a igreja nos propõe como evangelho deste domingo, quarto da Quaresma, é João 9, 1 a 41. 1 a 41, 41 versículos. Como na semana passada, também aqui, faremos uma leitura selecionada dos versículos, uma vez que os 41 empenham muito tempo. E então alguns dos versículos serão destacados. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. E, tendo-o encontrado, tendo-lhe proposto, se quisesse ver, então cuspiu na terra Jesus, fez lama com saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego e lhe disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claramente. Os vizinhos então, e os que estavam acostumados a vê-lo antes, porque era mendigo, diziam: não é este o que ficava sentado a mendigar? Alguns diziam: é ele. Outros diziam: não, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como se abriram os teus olhos? Respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, aplicou-a nos olhos e me disse: vai a Siloé, lava-te. Fui, lavei-me e recobrei a vista. Disseram-lhe: onde está ele? Ele respondeu: não sei. Conduziram o que fora cego aos fariseus. Ora, era o sábado, o dia em que Jesus fizera lama e lhe abrira os olhos. Os fariseus perguntaram-lhe novamente como tinha recobrado a vista. E ele lhes respondeu: ele aplicou-me lama nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam então alguns dos fariseus: este homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador realizar tais sinais? E havia cisão entre eles. De novo disseram ao cego: que dizes de quem te abriu os olhos? É um profeta. Assim ele respondeu. E eles disseram: na realidade tu nasceste em pecados, e agora queres nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu dizer que o haviam expulsado. Encontrando-o, disse-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu-lhe: quem és, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus respondeu: tu o vês, é quem fala contigo. Exclamou ele: creio, Senhor. E prostrou-se diante dele. É este o texto da palavra do Evangelho para esse quarto domingo do tempo da Quaresma.
novamente, foram lidos alguns versículos, uma parte seleta de versículos, porque o total, na totalidade, seriam 41. 41 versículos e o texto se tornaria por demais longo para os escassos minutos que dispomos. O que significa? O que pretende o evangelista? Oferecer ao seu leitor. Sim, houve um milagre. Aqueles olhos cegos que nada viam, passaram a ver. Mas se a intenção do evangelista fosse apenas apresentar a narrativa de um milagre, tudo isso se perderia no tempo, inclusive, porque ficaria apenas uma história acontecida há séculos, muitos séculos, aliás. Mas o evangelista pretende outra mensagem ao seu leitor. A cegueira era associada com trevas. Estamos naquele tempo, naquela cultura, e trevas, escuridão, significa o domínio do pecado, do mundo, estar sob o domínio das potências inimigas de Deus. Se Jesus se avizinha do cego de nascença, ou seja, alguém cuja história está aqui a representar a inteireza da humanidade, que se não for o Filho de Deus a se aproximar para lhe oferecer a luz, sozinha a humanidade não é capaz de encontrá-la. E vamos observar. Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-lhe sobre os olhos do cego. Para a nossa cultura é algo que até repugna. Mas é preciso que entremos na mentalidade cultural do tempo. A saliva era portadora de forma mais densa do espírito da pessoa. Fazer lama com saliva faz recordar o homem formado do barro. Fazer lama com saliva e passar nos olhos saliva, o espírito da pessoa. Era portadora em forma densa do espírito da pessoa. Naqueles olhos cegos, ou naquela vida imersa nas trevas, os olhos que receberam lama com a saliva, o Espírito do Senhor, aqueles olhos passaram a ver, ou seja, quem estava mergulhado nas trevas, agora passa a fora alcançado pela luz que o Senhor viera trazer. Se a escuridão, símbolo do mal, a luz é o símbolo da presença revitalizadora, presença de Deus. Ele foi, lavou-se, e o que antes era domínio das trevas, agora recebeu luz nova. Sigamos um pouco mais. O dado curioso aqui, Jesus é que se aproximou dele, não foi o cego que pediu. É a oferta da gratuidade de Deus. Ele nem sabia que era cego, nascido, já cego de nascença, não conhecia a luz. Mas então, quem é? Um instante. Se estava dominado pelas trevas, e trevas é domínio do mal, isto está associado a um homem dividido, imerso em muitos conflitos, dominado pelas formas mais variadas e mais, talvez até cruéis de egoísmo, relacionamentos em confronto e em contraste, intenções e intuições profundamente dissonantes da própria interioridade humana e pessoal, um homem desencontrado.
Nele, aliás, os olhos, símbolo do pensamento, da inteligência. Um novo pensamento, uma nova inteligência, um novo modo de ver a si e ver os outros. Os fariseus, personagens importantes nesse quadro. Jesus operara o prodígio num sábado. Era expressamente proibido qualquer forma, inclusive de prodígios, em dia de sábado, porque esse era o dia reservado exclusivamente a Deus. E aqui, no dia de sábado reservado exclusivamente a Deus, eis que o Filho de Deus se volta e reserva o sábado para voltar-se para o homem e oferecer-lhe a luz para a humanidade. Pois bem, o que toca a qualquer homem de qualquer tempo, este beneficiário do prodígio não tem nome, não se sabe quem é. Este é um indício seguro que a literatura nos propõe, a ciência literária, quando alguém quer narrar um fato histórico e restringir-se à historicidade do fato, diz o lugar, data e nome. Aqui não tem nem o nome, nem a data. Ou seja, mais do que um fato histórico, há uma mensagem subjacente ao fato narrado. Qual? Entre o que já foi ilustrado e apresentado. O que toca ao homem, a este homem, ou do texto, mas qualquer homem ou mulher de qualquer época. Deixar-se alcançar pelo Senhor, ouvir sua voz. O Senhor o mandou lavar-se na piscina. Ele foi, ele ouviu, ele voltou. E por último, crês? Eu creio. É hora, nesse tempo de Quaresma, tempo para oferecer nossa adesão à bondade do Senhor que quer nos alcançar. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Passemos agora, meu irmão, minha irmã, a segunda parte. Agora sim vamos orar. E orar, já falei no encontro passado, diferencia-se de rezar. Rezar na reza, eu multiplico as palavras memorizadas, eu enuncio aquelas frases que por hábito já desde há bastante tempo eu as faço, as pronuncio, às vezes sem adesão propriamente à palavra pronunciada. Orar é diverso, é encontro, é ouvidos que se alargam, boca que silencia, ou que fala, porque os ouvidos contemplaram e identificaram uma voz distinta de qualquer rumor, é a voz do Senhor. Vamos orar. Para tanto, recolhamo-nos. Deus não se apresenta fisicamente para que o vejamos com os olhos e o toquemos com as mãos. É preciso silêncio, quietude, pois Ele faz parte de nós e habita em nós desde o batismo. É para procurá-lo dentro de nós.
A pacificação interior é necessária. Uma posição de relaxamento e de repouso é importante agora. Vamos tentar sentir o ar que impregna as nossas vias aéreas, que infla os nossos pulmões. Vamos tentar sentir o ar que de lá sai. É ar oxigenado que entra, como se fosse a gratuidade, assim como o ar é gratuito, tanto assim é gratuita a bondade e os carinhos de Deus. Vamos tentar sentir o coração a bater. Vamos tentar ver, se possível for, as próprias células marcadas por nova vida receberam novo sangue, foram oxigenadas. Assim a nossa interioridade, assim a nossa capacidade de amar, assim a nossa alma, impregnada do Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei nossos corações, nossa inteligência, nossos afetos, nossa liberdade. Enchei-nos da vossa luz e da vossa sabedoria, da vossa inteligência, para que possamos acolher a palavra. Esta de João, capítulo 9, versículos 1 a 41. O cego de nascença. Vem, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, melhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um novo passo. Vamos ler agora com a nossa imaginação. Vamos criar imagens para nos aproximarmos daquela realidade apresentada pela letra, pela palavra escrita. Recorda, Jesus passava. Havia um cego de nascença. Ele nem sabia o que era ser cego e o que era ser capaz de ver. Afigurava-se-lhe tudo bem naquele mundo de escuridão. Afigurava-se-lhe a normalidade. E vamos tentar ver o Senhor a compor aquela lama, ainda que para a nossa suscetibilidade possa desencadear alguma reação repulsiva. Esqueçamos isso. Vamos imaginar o Senhor a colocar aquela lama densa de saliva. Saliva é a concentração do espírito da pessoa. Estamos naquela época, naquela cultura. Vai lavar-te. Vamos tentar imaginar aquele cego. Alguém o toma pela mão. Ele não tem um rumo. Ele não conhece nenhuma direção. E ele se lava. Chegou à piscina. O que antes tudo era sem sentido, ou sem figura, ou sem perfil, ou sem significado. Podemos vê-lo maravilhado, encantado com tudo o que o circunda. Antes estava próximo de todo aquele mundo e distante de todos aqueles. É a imagem da pessoa que está sob o domínio do mal, a cegueira. E a alegria de quem é capaz de contemplar com o maravilhamento de quem foi alcançado pela gratuidade do Senhor. Vamos vê-lo retornando. Um pergunta, outro pergunta, indagam-se. Quem foi? O que houve?
o que lhe fizeram. E ele, até sem pronunciar qualquer palavra, é a expressão mais veraz do que significa ser alcançado pela pessoa de Jesus Cristo. Ainda nem sabe quem foi, mas foi agraciado antes que fosse capaz até mesmo de pedir alguma coisa. E ele, sem o saber, testemunha sim, sem o saber quem foi, mas testemunha que antes era cego, que antes tudo era escuridão, que antes tudo era incerteza, tudo tinha a lógica do obscurantismo que esvaziava qualquer esperança. Vamos tentar ver os críticos. Foi num dia de sábado. Os fariseus se entreolham, estão lá a observar o testemunho que ele dá. Estão lá a lhe perguntar porque não conseguem acreditar que o extraordinário estava presente. Eles não percebiam que Deus estava próximo. Interrogam, duvidam, desacreditam, levantam a voz, apontam o dedo, irritam-se. Eles sabem que Deus, o que eles sabem de Deus, é aquilo que a lei, que a regra, que a tirania religiosa, a tirania religiosa legitimava a sua arrogância. Não conheciam a Deus por tê-lo encontrado. Invocavam o nome dele, o de Deus, quando as conveniências exigiam, apresentavam seus reclamos. Não sabiam de um Deus que amava, que gratuitamente se aproximava de quem dele precisava, que se deixava alcançar até por quem não o conhecia. Prepotentes, severos talvez, vão e vêm, perguntam e novas perguntas. Pois bem, vamos observar o cego. É um profeta, pelo menos no começo, e depois, eu creio. Depois Jesus, um segundo passo. Primeiro, o fez capaz de ver. Agora quer fazê-lo capaz de crer. Agora vamos nos colocar nós lá no lugar do cego. Talvez eu nem perceba quantas vezes na minha vida o Senhor se achegou, se aproximou. Mas é possível que eu possa me recordar o que aconteceu comigo quando eu acolhi a sua palavra, ouvi sua voz, fiz o que ele me falara. Qual experiência vivenciei. E agora o Senhor está a me olhar. Talvez pergunte a mim se eu ainda me lembro dele. E ele esteja a perguntar: crês? Crês? E é hora de eu lhe falar que eu creio, Senhor. Mas que teu Espírito me ajude a perceber
que estavas próximo de mim até quando eu não percebia. E que eu possa, novamente, porque agraciado, formular uma vez mais, nesse tempo de Quaresma e de Páscoa, que eu quero segui-lo e que eu quero me prostrar diante da grandeza do seu amor. É hora de eu falar ao Senhor que olha para mim.